já? Já. E aí galera do Revolução, estamos de volta depois de muito tempo, é porque a gente estava com uns probleminhas, mas graças a Deus estamos aqui e a gente está com saudade de vocês, tanto quanto vocês estão com saudade da gente, eu espero que sim. Não. Mas enfim, a gente vai trazer hoje para vocês o tema que foi escolhido por vocês há algum tempo atrás na enquete, que é pureza sexual. Ei. E a gente quer começar lendo um versículo para vocês que está lá em 1 Tessalonicenses 4:3, que diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E prostituição, qual é a abrangência de prostituição na sua cabeça? Né? Quando eu falo prostituição, vem na sua mente apenas aquela profissão, ou na sua cabeça realmente a prostituição tem essa abrangência que a Bíblia também dá? Né? E qual é essa abrangência, Tiago? Cara, é porque a galera realmente muitas vezes entende prostituição como se fosse só o fato de prostituir, né, de vender o seu corpo, ou também de, sei lá, às vezes adultério, a pessoa entende prostituição só como isso, mas a prostituição, como o Lucas falou, a Bíblia abrange prostituição de muitos outros fatores, né? Assim como você pensar, Jesus mesmo diz que na lei, se você só adulteraria se você fosse lá e consumasse o adultério de fato, mas a graça, que é o que Jesus trouxe para nós, ela só de você cobiçar a pessoa, isso já é pecado. Então a abrangência de prostituição, como a gente vai falar de pureza sexual, a gente vai falar de todos esses aspectos da pureza sexual, né, Lucas? Do mental, o de você pensar, você falar sobre sexo. Sexo sozinho. Sexo sozinho, que é a masturbação, o sexo antes do casamento, né, que a Bíblia tem como fornicação. E também outro aspecto da prostituição que a Bíblia trata, que é interessante, é a prostituição, o adultério, por assim dizer, com relação a Deus. A gente vê o livro de Oséias inteiro é Deus mostrando para o povo um exemplo de como eles estão se prostituindo e adulterando ao Senhor. Então a gente já quer falar para você que você não estando puro sexualmente, você não tá só, se você tiver um namorado ou namorada, ou mesmo já for casado e estiver assistindo esse vídeo, quando você pratica sexo ilícito, você não está atraindo só seu cônjuge e não está só profanando o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, mas você também está atraindo Deus, né? Está atraindo o Senhor, você fez uma aliança com Ele, né? Então, eu acho que abrange tudo isso. A gente pode começar falando aqui detalhando alguns desses pontos, por exemplo, sexo falado. O que é que eu posso entender por sexo falado? A partir do momento que você começa a incitar uma pessoa, começa a gerar nela desejos através de alguma coisa que você está falando, através de uma forma de você se expressar para ela, você já está de alguma forma gerando uma impureza sexual falada, né? Não só sexo falado, mas impureza sexual falada. Lembre-se que todo tipo de impureza sexual a Bíblia está condenando, né? E também, cara, o fato de a gente ter um dos grandes causadores do sexo antes do casamento nos jovens da igreja é porque muitos não têm amigos, têm amigos não crentes, e acaba que esses amigos não crentes conversam o que rola com o namorado ou com a namorada, então isso já começa a gerar um desejo em você por praticar. E isso também é um tipo de pecado, né? A Bíblia classifica isso como lascívia, em outras palavras, que é esse incitar o pecado, esse incitar a sensualidade, como o Lucas falou.
né? E tantos outros tipos. O vestir de uma roupa indecente. O vestir de uma roupa indecente. O que mais que a gente pode classificar assim? Sei lá, conotações de duplo sentido, né? Você aquelas, sei lá, tem um amigo, aquelas piadinhas, né? Meia saliente. Porque querendo ou não, gente, a gente é carne. A gente pode começar falando aqui detalhando alguns desses pontos, por exemplo, sexo falado. O que é que eu posso entender por sexo falado? A partir do momento que você começa a incitar uma pessoa, começa a gerar nela desejos através de alguma coisa que você está falando, através de uma forma de você se expressar para ela, você já está de alguma forma gerando uma impureza sexual falada, né? Não só sexo falado, mas impureza sexual falada. Lembre-se que todo tipo de impureza sexual a Bíblia está condenando, né? E também, cara, o fato de a gente ter um dos grandes causadores do sexo antes do casamento nos jovens da igreja é porque muitos não têm amigos, têm amigos não crentes e acaba que esses amigos não crentes conversam o que rola com o namorado ou com a namorada, então isso já começa a gerar um desejo em você por praticar. E isso também é um tipo de pecado, né? A Bíblia classifica isso como lascívia, em outras palavras, que é esse incitar o pecado, esse incitar a sensualidade, como o Lucas falou, né? E tantos outros tipos. O vestir de uma roupa indecente. O vestir de uma roupa indecente. O que mais que a gente pode classificar assim? Sei lá, conotações de duplo sentido, né? Você aquelas, sei lá, tem um amigo, aquelas piadinhas, né? Meia saliente. Porque querendo ou não, gente, a gente é carne. E o nosso corpo, quando a gente chega numa certa idade, né? Eu não vou ficar aqui com aquele papo de avó, mas ele sente esse desejo por praticar sexo, não é nenhuma mentira. Você quando tá aí, o garoto quando tá com uns 14 anos, 13, 14 anos, o maluco tá na pilha, o pivete tá pilhado. Não pode ver nada que a mentezinha já começa a trabalhar. E isso se estende durante para você que é mulher até a menopausa, né? Um momento médico aqui. Para você que é mulher até a menopausa, para você que é homem. Esse pilhado mesmo é até o fim da adolescência, né? Então pronto. Então. 18 até uns 18, não, mas tem gente que é mais pilhado, que fica mais pilhado e só vai parar na andropausa para os homens ou na menopausa para as mulheres, né? Então o seu corpo ele tem essa necessidade. E querendo ou não, essas palavrinhas, às vezes essa piadinha do seu amigo, esse comentáriozinho, vai gerando esse desejo, a sua mente começa a trabalhar e aí a gente já entra em outro aspecto, que é o sexo pensado, né? Você já começa a tornar a sua mente impura por conta disso, já começa a pensar em sexo. Às vezes você já vai imaginando aquela cena que você viu ou ouviu, né, do seu amigo e aquilo começa... Já vai desejando e o desejo já faz você pensar e já vai ficar muito forte aquele pensamento, de tal forma que seu pensamento, sua mente tem um poder tão grande que você é capaz de realmente se criar, aquele pensamento vira quase real. Isso. E aí a gente já pega vários outros problemas que partem daí. Então a gente tem aí vários aspectos, a gente vê vários aspectos da impureza sexual, né? É muito forte e hoje, infelizmente, você tem total razão em pensar que hoje é praticamente impossível você assistir alguma coisa na televisão ou ver alguma coisa na internet sem que haja alguma coisa de sexo incluído ali. Em todo canto hoje a pornografia está explícita, em todo canto hoje difundida demais. Hoje você ligou a televisão, você sai na rua, você sai nos outdoors e nas pessoas. Hoje tá uma coisa horrível. Então é isso aí. E isso é um problema ainda maior para nós, porque como a gente falou no início, a carne ela é muito,
muito fraca, né? A própria Bíblia diz isso, mas a gente vai ver daqui a pouquinho a solução. Então nós estamos o dia todo expostos à impureza sexual e a luta é ainda maior. A gente não está aqui ser hipócrita para dizer que é fácil você se purificar, né? Até porque o corpo pede, a carne pede, você vê uma coisa, então já começa a trabalhar ali a milhão, somente já começa a trabalhar. Todos nós estamos passivos de todo tipo de tentação. Jesus também foi tentado, mas ele resistiu, né? E resistiu com a palavra de Deus. Falando de palavra de Deus, a gente pode pegar já o versículo que a gente preparou aqui para falar sobre a questão da carne, né? Então, lá em Marcos 14:38 diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, então você viu aí nesse versículo, está explícito a fraqueza da carne, mas em contraponto, a fortaleza do espírito. Então aí já está a solução para a gente manter a pureza sexual. Muitas pessoas tendem a ver esse versículo e só pegar a carne é fraca, a carne é fraca. O nego vai fazer alguma besteira, a primeira coisa que vem na mente é: eu pequei, mas a carne é fraca. A Bíblia está dizendo, a Bíblia me consola, eu estou garantido pela Bíblia que a carne é fraca. Mas a gente também vê nesse versículo, no início, que o Espírito está preparado. Então, se você está caindo muito na carne, meu irmão, é porque com certeza você tem andado muito pouco em Espírito. E aí também nesse versículo já está dizendo, nos dando a solução, o método para andar em Espírito, que é vigiar e orar. Então vale a pena a gente citar a questão, tem um provérbio grego que ele explica como é que o homem vive. O homem é um ser espiritual e um ser carnal, né? Tem essas duas dimensões. Então, o provérbio diz que no homem habitam dois lobos e eles estão brigando constantemente. Vai ganhar o que você alimentar, né? E aqui a Bíblia já dá a receita completa, né? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, né? Vigiando e orando, você está alimentando o espírito, né? Enquanto você não alimenta o espírito, você vai estar automaticamente alimentando a carne. Isso. E é justamente esse alimentar o espírito, como o Lucas falou, que vai fortalecer você para você não cair em tentação. É um prazer para a nossa carne, o sexo é um prazer, a gente está falando de pureza sexual, então vamos ser claros, né? O sexo é um prazer para a nossa carne? Sim, é um prazer e é um prazer imenso, né? Mas o que vai fazer com que nós não queiramos esse prazer antes da hora, o que vai fazer com que a gente repudie esse prazer ilícito antes da hora, é justamente o prazer na lei do Senhor. O prazer está na presença de Deus. É o temor a Deus, o prazer pela presença de Deus que vai me afastar do prazer pelo mundo, que vai me afastar pelo prazer não só no sexo ilícito, quanto qualquer outro tipo de prazer ilícito, né? Então, quando eu desejo, quando eu anseio esse estar no Espírito, o Espírito está pronto, fala justamente disso, andar em Espírito. E uma dica para você é o que diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É um texto interessante para a gente ver, por quê? Porque o Paulo, alguns versículos antes, ele diz várias coisas para o pessoal da igreja de Efésios. Ele está dizendo várias atitudes que eles têm que tomar na igreja. Filhos, respeitai os pais, isso e aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E quando chega no versículo 9, para ir para o versículo 10, eu acho que os irmãos perguntam: poxa, mas o Paulo passou 9 versículos mandando exortação para a gente fazer. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então o Paulo já entra no versículo 10 dando a solução para que eles façam.
No demais, ou seja, vocês viram tudo isso, tá difícil fazer? Então no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, meu irmão, é difícil você manter sua mente pura? É difícil você manter sua vista pura? É difícil você manter seu falar puro? Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? No demais, fortalecei-vos no Senhor. Bom, galera, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana e que verdadeiramente o Senhor tenha abençoado a sua vida através desse assunto que a gente tratou aqui hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de clicar em gostei aqui, porque isso ajuda a divulgar o vídeo. Adicione nos favoritos, certo? Não dói, não morde, é mouse, mas graça, não morde. Cobra não. Piadinha, sagaz. Piadinha não, piadinha não. Não, sai, eu vou encerrar sozinho, Tá bom. Então, gente, é isso aí, a gente excluiu porque não dá esse tipo de piada. Adiciona aí, clique em gostei, até a próxima. Não, tem mais. Adiciona no Face, adiciona na página do Face, no Revolução. Segue no Twitter também, através do @BocaCrente. E é isso aí, galera. Que Deus te abençoe e até a próxima semana com mais um vídeo do Revolução.